nós queremos meditar sobre o tema Pés no chão e olhos fixos em Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso, baseados nas leituras bíblicas que acabamos de acompanhar. Pode sentar-se. O espelho. Quando eu mostro o espelho para vocês, vocês vão pensar em quê? Eu passou uma bola de banheiro, é verdade? Peguei ali, as mulheres devem estar bravas comigo, né? Mas foi o que eu tinha à mão. Mas geralmente quando a gente pega um espelho, os mais velhos, hoje em dia as crianças já não, acho que não conhecem esse conto, essa história infantil. A gente lembra de uma rainha que todo dia de manhã olhava para o espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Exatamente, não sou só eu que sou antigo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E todas as manhãs, nada de novo acontecia, ela era mais bela. Até que um dia aconteceu que o espelho diz: olha, tem alguém que é mais bonito. Diminuiu aqui, diminuiu aqui. Tem alguém que é mais bonito, é a Branca de Neve. E ela, em vez de quebrar o espelho, ela pensou: vou ter que eliminar minha concorrente. Claro que a gente acha que essa é uma história boa, história muito infantil, e que não tem nada a ver com a gente. Mas quantas vezes de manhã a primeira coisa que faz quando olha o celular, a gente não diz espelho, espelho, espelho meu, mas a gente olha e diz: poxa, tão poucas curtidas, poxa, tão pouco joinha, o que aconteceu? E de repente a gente leva aquela facada na soberba, no orgulho, tipo a rainha, e a gente começa tem que inventar uma coisa nova, precisando de mais joinha, de mais curtidas. Poxa, promovi uma festa, uma reunião, um encontro, estava esperando 100 pessoas, vieram 20, o que aconteceu? E a gente se sente atingido no orgulho, na soberba, e parece que alguém tirou um tapete debaixo da gente, a gente se sente diminuído e a gente se sente ferido. É ou não é? É. Os anjos, eles foram criados por Deus como seres muito poderosos, santos, perfeitos, e estavam na presença de Deus. Temos várias categorias de anjos, conhecemos os arcanjos, serafins, querubins, potestades. E entre esses anjos, por causa do seu poder, houve uma rebelião, diz a Bíblia. E uma terça parte, muito, dos anjos se rebelou tentando conquistar o céu. E Deus nem se mete na briga. Deus manda Miguel derrotar o líder, enfrentar o líder dessa rebelião, que era chamado de Lúcifer, portador da luz. Por ser portador da luz, talvez ele achasse que era como a rainha. E então são expulsos do céu, e para eles é criado um inferno. E desde lá Lúcifer não descansa. E ele faz tudo para semear no coração do homem exatamente o seu pecado, a soberba, o orgulho, a arrogância, a petulância, ou existe alguém mais do que eu. E ele faz tudo para que o ser humano também assimile essa ideia e então se rebele contra Deus. Por isso que ele é chamado de diabo, o inimigo, ou Satanás, aquele que tenta seduzir, tenta nos enganar. Penso como é perigosa a sensação de grandeza. Lembra? Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão iguais a Deus.
E isso não muda. O ser humano continua tentando ser igual a Deus, tentando ser o melhor, o mais bonito, o mais rico, o mais poderoso, o mais sábio. Continua dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém acima de mim, melhor do que eu? Tenho medo de um dia, pelas circunstâncias da vida, das tentações do mundo, do diabo, eu me afaste de Deus por achar que a minha autossuficiência basta e que eu não preciso mais da revelação da palavra de Deus. Eu já estudei muito. Poxa, tantos anos estudando, lendo a Bíblia, fazendo devoção, para que isso não vai acrescentar em nada? Já conheço a história bíblica. Orgulho, soberba, queda. No entanto, eu sou grato a Deus porque em todos os momentos Ele insiste em se manifestar, mostrando a sua grandeza e me colocando no meu devido lugar, dependente da sua palavra, que ilumina o meu caminho. E isso muitas vezes Deus faz pelos reveses da vida, por aquilo que não estava combinado, e de repente eu me sinto pequeno, me sinto fraco, e vejo o quanto eu necessito de oração, de estudo, de leitura, para sentir mais esse aconchego, esse afago de Deus, essa certeza de que eu não estou sozinho, principalmente nos momentos em que eu estou meio desnorteado, porque estou fraco. E então, com o alimento da palavra, eu posso dizer com Paulo: ufa, estou mais forte agora, porque Deus me torna forte. E quantas vezes Deus faz isso na história da humanidade? Eu não estou falando de descrentes, por exemplo, na Torre de Babel, onde as pessoas quiserem enfrentar Deus, fazer uma torre para chegar ao céu e destronar, e Deus simplesmente confundiu as línguas, ninguém mais se entendeu, cada um do seu lado e acabou o sono. Eu estou falando de nós, de pessoas cristãs, de filhos de Deus. Quantas vezes Ele precisa mostrar a sua glória, o seu poder, para que a gente, opa, não é assim. Várias vezes isso aconteceu na história da humanidade. Lembram o próprio Jesus, depois da sua morte? Os discípulos estão lá confusos, presos, de repente, atravessou a parede, apareceu no meio deles. Quem pode fazer isso? Ninguém. Só ali já veio a força para eles, vendo que ele havia vencido a morte, o diabo, o inferno. Depois, quando ele sobe aos céus, na sua ascensão, na frente de todas aquelas pessoas, e ele está voltando para o lugar dele, e os anjos dizem: calma, assim como voltou um dia de volta. Estevão está sendo apedrejado naquele momento de agonia, naquele momento de dor, e de repente Deus permite que ele veja o céu aberto com toda a sua glória. E ele sente prazer, nesse último momento, e ainda ora pelos que estão matando, e diz: Senhor, perdoa eles, não sabem o que está fazendo, não imputes neles esse pecado. Quantas vezes Deus faz isso, e fez isso? O apóstolo Paulo, quando estava meio confuso, Deus lhe deu uma visão do paraíso, e ele disse que ele não tinha palavras para expressar aquilo que ele viu. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os textos de hoje tratam exatamente desse assunto. Vocês acabaram de acompanhar o texto de Isaías, o chamado de Isaías. De repente ele tem uma visão e ele está no céu. E ele fica apavorado e ele descreve, dizendo: eu estou vendo o Senhor santo, santo, no trono alto e elevado, em volta dele estão cheios de querubins cantando: santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E qual a reação de Isaías? Ele cai, ele se apavora e diz: eu sou impuro, ai de mim, o que vai ser de mim agora? No Evangelho que acabamos de ler, de Lucas 5, 1 a 11, depois de Jesus ter um dia todo ensinado, ele pega o barco, pede para Pedro afastar um pouquinho o barco na praia, e então Jesus senta naquele barco e começa, ele fica num ponto mais alto, o povo fica na beira da praia, fica mais fácil de ele falar, ele continua ensinando, termina de ensinar e diz para Pedro: Pedro, agora vamos pescar um pouco, põe o barco um pouquinho. E Pedro: pô, peraí,
Como quem está dizendo: Jesus, eu sou pescador, eu conheço o mar, eu entendo de peixe, e eu sei que peixe aqui no mar da Galileia, no lago de Genezaré, está à noite, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas ele só diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Como quem está dizendo: bom, eu sei que não vai dar nada, mas mandou, vou fazer. E o que acontece? A rede fica tão cheia que começa a arrebentar. Ele grita para Tiago e João, seus sócios, diz: vem, traga o barco de vocês. Enche os 2 barcos. E qual é o resultado? Pedro se ajoelha no chão e diz: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. Ou seja, vou estar pensando um monte de besteira, pensei que não ia acontecer nada. E aquele que abriu o mar vermelho, aquele que de cinza fez piolhos, aquele que fez sair água de pedra, ele também fez aparecer um monte de peixe, aonde naquele momento não tinha peixe algum. Deus continua sempre de novo mostrando a sua glória quando a gente se sente pequeno. Pedro estava desanimado, Isaías estava: eu sou impuro, não tinha nada a apresentar. Incrivelmente, o Senhor continua fazendo isso hoje conosco através da palavra, da Santa Ceia e do batismo, onde Ele, além de confortar, consolar, ensinar, orientar, perdoar e salvar, Ele também admoesta e também mostra o seu poder. Essas manifestações do Deus Todo-Poderoso são muito importantes para nós, porque facilmente nós também somos tentados pelo erro da petulância, tão comum em nossas atitudes cotidianas, com Deus e com o nosso próximo, onde achamos que nós nos bastamos a nós mesmos e não precisamos de ninguém. Mas, movido por seu grande amor, Deus não nos castiga, Ele nos ensina pela sua didática divina através do amor. Qual foi a reação imediata de Isaías quando viu a grandeza de Deus? Sou impuro, Senhor, sou impuro. E Deus o castiga? Não. Um anjo traz uma brasa, uma tenaz, coloca na sua boca e purifica, limpa a sua impureza. Qual foi a reação de Pedro diante daquele milagre da multiplicação dos peixes? Quando ele grita: se afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus se afasta? Não. Jesus o acolhe e diz: não temas. De hoje em diante tu vais ser pescador de homens. Com a manifestação da sua glória e majestade, Deus nos destrona da nossa soberba ou autoglorificação e nos mostra, como num espelho, a nossa real situação, que nos leva a dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho inúmeros problemas, e se tu não me ajudares, eu não vou conseguir. E é nesse momento, quando caímos em si, e em humildade nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus como filhos que esperam que o Pai os ajude, é então que a graça de Deus nos alcança. Graça que perdoa, que dá oportunidade de uma nova vida, graça que acolhe, graça que nos torna filhos do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Graça que, quando toma conta de nós, nos faz com humildade, mas com alegria, dizermos como Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu me esvaziei da humildade, com humildade, da minha arrogância, do meu soberbo, da minha soberba, do meu orgulho, e Deus me encheu do seu amor, do seu poder, e então agora tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos capacita para ajudarmos aquelas pessoas que ainda
se sentem pequenas diante de tantas e tantas dificuldades no mundo. Ele nos capacita a chegarmos para essas pessoas e dizermos: eu tenho a solução para o teu problema. Não está em ti, está fora de ti. Não está no espelho. Não, está na cruz. Jesus sofreu, morreu pelos teus pecados, te salvou. Creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados e agora, com fé, segure na mão do Deus que é todo-poderoso para que você tenha uma nova vida. E diante dos teus problemas, você terá como enfrentá-los, porque Jesus está no barco. Isaías viu a grandeza de Deus, percebeu sua situação, foi perdoado, restaurado, e a partir daí se tornou um cooperador de Deus, um profeta. E quando Deus disse: quem eu vou enviar? Disse: envia-me a mim. Ele que há pouco só estava desesperado, dizendo: ai de mim, sou impuro. Agora disse: envia-me a mim. Porque estava limpo, perdoado e sabia que o Senhor estava com ele. Pedro só percebeu a glória e grandeza em Jesus quando ele se sentiu um pecador. Ele era um pescador, conhecia o mar, mas ele não tinha o poder de trazer os peixes até ele. Querido irmão, querida irmã, querida família cristã, ainda está em tempo de voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus como um espelho. Ela nos mostra exatamente quem somos. Ela não mente. E através da lei ela mostra que muitas vezes estamos errados e precisamos frear, parar. Através da lei ela mostra a nossa sujeira, como um espelho, nossas imperfeições. Através da lei, os 10 mandamentos, ela nos orienta e diz: agora vai por aqui, muda o teu caminho. Não para ser salvo porque isso Jesus já fez por ti, mas porque tu foi salvo. E agora ande com Ele, ande como Ele espera que você ande. Sem Ele, continuamos perdidos e condenados, impuros pecadores. Com Ele, somos perdoados, salvos e capacitados para recebermos esse privilégio de servir a Deus com alegria, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele confia em mim e em ti. Podemos não entender nada de pescaria, mas Ele vai fazer com que as redes se encham, se nós nos dispormos a falar, a testemunhar, a vivenciar a nossa fé todos os dias, como Isaías fez, como Pedro fez, como tantos e tantos fizeram. Que eu e você possamos sempre, diante das dificuldades, olhar para o alto. Quando nos sentirmos impelidos a ter orgulho, soberba, dizermos: não, Senhor, a glória, a honra, o poder é teu. Me ajude, me enche de humildade e me capacite para enfrentar todos os problemas. Me enche de amor e perdão, para que eu possa ajudar aqueles que ainda vivem uma falsa autoglorificação e que vivem no pecado. Que possamos levar o perdão, o amor de Jesus com humildade, sabedoria e gratidão a todos, em todos os momentos. Amém. Que a graça, o amor e a companhia do Espírito Santo, do Pai e do Filho esteja conosco todos os dias. Amém.